Olá, conforme o vídeo anterior, certo? A nossa proposta de uma nova didática equestre implica em apresentar o cavalo, né, o nosso querido cavalo, a partir da descrição dos atributos sensoriais, certo? Que ele tem em comum, né, com gatos e aves. E não mais apresentar o cavalo solitário, sozinho. Tá já? Olha, tá ótimo. E outra coisa, nós precisamos lembrar que esses atributos sensoriais, eles correspondem a modos, né? Ou seja, nós não estamos interessados em apresentar o cavalo através da fisiologia, por exemplo, dos olhos, né? Do cavalo, da ave e do gato. Nós não estamos focados nas fisiologias, mas sim nos modos como estes três olhos olham, né? Ou seja, na linguagem do olhar desses animais. Por exemplo, os três, né, tanto aves quanto cavalos, quanto gatos, eles olham do mesmo modo. Eles têm um modo primário comum de olhar e que dão eficiência para eles. A gente chama de modo primário mesmo, tá? Esse modo é o quê? Eles têm a visão atraída para detalhes, certo? O que significa ter a visão atraída para detalhes? O que significa? Significa que eles particulam, eles quadrinham o ambiente onde eles estão, certo? O objeto da relação deles, eles como que esquadrinham esse ambiente, olha só, esquadrinham, né? Em partes, e dedicam o seu olhar a uma parte por vez, até que numa dessas partes eles detectam o objeto de interesse. Portanto, eles diminuem o campo visual. Tá? Isso é importante, uma descrição importantíssima do equino. O equino, tanto quanto aves e gatos e felinos, eles diminuem o campo visual. Tá? Eles diminuem o campo visual. Portanto, os três se atraem para o mínimo. Para o mínimo. Né? Eles estão numa paisagem e tal, a visão deles não se contenta com a amplidão da paisagem. Elas vão focar alguma parte dessa paisagem. Né? Tá joia? Aplicação prática, tá? Dessa didática comparativa. Certo? Nos cursos de introdução ao cavalo, vocês vão introduzir os participantes, certo? No fato de que o cavalo ele se atrai para o mínimo. Né? Não só eles diminuem o campo visual, como também o auditivo. Portanto, é o seguinte, quando você está no redondel, certo? E for trabalhar o seu cavalo, né? Procurar interagir com o cavalo, vocês, por favor, lembre-se que ele, no fundo, ele é uma ave. No fundo, ele é um gato. Portanto, não façam gestos bruscos, por exemplo, amplos. Ele não gosta disso. Ele não nasceu para se satisfazer com gestos, instruções, com gestualidade ampla. Pois o campo visual dele tende a diminuir as coisas. Ele se satisfaz com o mínimo, o mínimo. A ave voa para ver o mínimo lá. Aquele ratinho que está lá embaixo. Tá? Então ele se satisfaz com o mínimo. Então, portanto, nada de gestos bruscos. Tá? E nem de sons, tá? Fortes, intensos. Por exemplo, se for necessário passar uma instrução para o cavalo, formatar uma instrução para o cavalo, se é uma instrução sonora, lembre-se, o mínimo som possível. Se você dá um berro para uma ave, ou fala grosso com a ave, ela vai embora. A ave vai embora. Não é a praia dela. A praia dela é o mínimo, é o som mínimo. Tá? O gato também. Se assusta o gato, olha o gato. Ele vai embora. Tá? Entendeu? Então, esses animais, eles servem de uma graduação para os participantes, para eles verem, certo, a partir de gatos e de aves, né? E o cavalo tem o mesmo comportamento audiovisual, que o cavalo se satisfaz com o mínimo, Então, a mínima gestualidade e o mínimo som. Uma instrução, o cavalo gosta, por exemplo, um assobio, o mínimo possível. E se você, no dia seguinte, diminuir a intensidade, o cavalo vai falar, que lindo. Certo? Porque isso mostra que ele sabe ver ouvir.
Afinal, o animal que se posiciona para ver ouvir, que tem um aparelho com primário, com o seu caráter primário audiovisual para ver ouvir, ele adora ver o mínimo, ouvir o mínimo. É uma característica dos animais que se posicionam para ver ouvir. Tá joia? Então, por exemplo, no redondel, só para concluir, você vai incutir na cabeça dos participantes do curso que o cavalo é uma ave e é um gato. Então você se lembra, se recorda, é muito mais fácil eles assimilarem, os alunos assimilarem isso através de outros animais. Muito bem, no próximo vídeo nós vamos ampliar, certo? Nós vamos ampliar a rede de relações, mostrando não só, certo? Os animais, as espécies com as quais o cavalo tem empatia sensorial, tem equivalência sensorial, certo? Como também com aqueles que ele tem oposição sensorial. Olha só que bonito. Em vez de ave, nós vamos trabalhar com réptil. Tá? Em vez do equino, nós vamos trabalhar com o bovino. Em vez do gato, nós vamos trabalhar com o cachorro. Esses três, eles têm uma sensorialidade modal oposta a esses três aqui. Tá joia? Então nós vamos criar um espaço linguístico. É nesse espaço linguístico, de linguagens corporais opostas, que nós vamos introduzir o nosso cavalo. Tá? Viu? O nosso cavalo, olha gente, não está mais sozinho, olha só, solitário, o cavalo é só o cavalo, não. Tá? Os alunos, inclusive, eu acho que não gostariam de uma novidade dessa didática. Você vai introduzir com outros animais, até a gente chegar no nosso objeto. Quando a gente chegar com esse cavalo é um novo cavalo, tá? Arejado, vivo, entendeu? Com a sensorialidade dele descrita. Tá? Nós vamos passar aqui gradualmente nos próximos vídeos por fonação, tá? Olfato, fonação, olfato desses animais, viu? Coordenação motora, entendeu? E depois, lá no fim, que nós vamos cair na fisiologia. Nós vamos começar com os modos. Tá joia? Tá? Então, até os próximos vídeos.